Oi, gente. Como é que vocês estão? Então, na nossa última aula, a gente falou sobre. Nós começamos a falar algo sobre triângulos, né? Falamos dos pontos básicos, alguns pontos notáveis, né? Que a gente pode dizer assim, alguns elementos notáveis. E aí a gente parou na bissetriz de um triângulo. E a gente falou de bissetriz interna, bissetriz externa. E aí a gente ficou de falar sobre dois teoremas que a gente pode ter a partir da definição ou a partir do entendimento do que é uma bissetriz interna e o que é uma bissetriz externa. Deixa eu marcar aqui. Bissetriz interna, bissetriz externa. E aí, E a partir disso, né, que a gente vai continuar a nossa conversa sobre triângulos. E a gente vai finalizar esses dois teoremas para poder a gente ir lá para a congruência de triângulos, tá bom? O teorema da bissetriz interna diz o que pra gente? Lembrando que bissetriz é o segmento que eu traço de modo a dividir um ângulo em dois ângulos, subângulos, ou digamos assim, iguais. E aí eu posso fazer isso interno, traça esse segmento interno ao meu triângulo, e aí esse segmento ele vai ser chamado de bissetriz interna. Ou eu posso fazer o prolongamento de um dos lados desse meu triângulo, né? E aí, de modo a traçar o segmento que sai de um vértice até tocar neste segmento que eu obtive através do prolongamento. E essa vai ser a nossa bissetriz externa. Mas enfim, tanto o teorema da bissetriz interna quanto o teorema da bissetriz externa diz que esse segmento, né, chamado de bissetriz, ele divide, traçado no triângulo, divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Por exemplo, imagina que a gente tenha triângulo ABC. E aí, o que é bissetriz? Né? Tem um ângulo aqui, tem um ângulo aqui, tem um ângulo aqui. E aí, o que é bissetriz? Eu pego um vértice, traço de modo a tocar no lado oposto. Só que esse vértice, esse segmento, quando eu tracei, eu dividi o ângulo B em dois ângulos, subângulos iguais. Então, esse segmento eu vou chamar de bissetriz. Beleza. Só que a partir do momento que eu tracei esse segmento, eu tive dois triângulos, eu consegui desenhar dois triângulos que tem os lados adjacentes proporcionais. Então, eu tenho esse lado aqui, esse segmento aqui, vou dizer que traçou do ABC ou do BC até o D. Então, eu vou ter dois triângulos. Eu vou ter o triângulo triângulo. Deixa eu melhorar isso aqui. Vou ter o triângulo ADB e vou ter o triângulo BDC. Quando eu tracei esse segmento, que era a nossa bissetriz, eu acabei tendo dois triângulos. E aí, a partir desse momento, esse ângulo, esse segmento aqui tem uma medida, esse aqui tem outra, esse aqui tem outra e esse aqui tem outra. E aí ele fala que eu vou obter segmentos proporcionais a lados adjacentes. O que é um lado adjacente? O que é algo adjacente? É algo que vem logo em seguida, que está ligado logo em seguida. Então, este lado aqui, ele é adjacente a esse outro aqui. Então, se aqui for 8 e aqui for 12, então a gente tem que criar uma proporcionalidade de 8 para 12. De igual modo, se aqui for 3 e aqui for 9, a gente vai ter uma proporcionalidade de 3
para 9. Então, resumindo, é que esse segmento, quando eu traçar, eu vou ter, tanto na bissetriz interna quanto na bissetriz externa, eu vou ter lados adjacentes proporcionais. Um exemplo. Tem o triângulo ABC, ângulo, ângulo. E aí, a gente traçou o segmento que parte desse vértice aqui, até a minha reta suporte, ou meu segmento suporte AC, de modo que eu dividi esse ângulo B em dois ângulos iguais. Beleza, então, o que é isso aí? Então, se eu traçar esse segmento internamente ao triângulo, então, eu tenho que o segmento BD, ele é bissetriz interna. Até aí, beleza. Só que o teorema diz que esse segmento que eu tracei, o segmento BD, no caso, ele acaba gerando segmentos proporcionais aos lados adjacentes. E aí, eu tenho que AB, ou na verdade aqui é um triângulo C, triângulo D. Então, eu tenho que AC tem medida 32, CD tem medida X, que eu não sei. E aí, esse segmento AD, ele tem medida de 16 e o segmento DB tem medida igual a 18. Então, esse lado aqui, ele é adjacente a este. Então, há uma proporcionalidade de X para 18. Este lado aqui, ele é proporcional a esse aqui. Então, há uma proporcionalidade de 32 para 16. E aí, agora, o que a gente vai fazer é o que é algo conhecido, né? A gente pode fazer meio pelos extremos, simplificando ou não. A gente não vai simplificar a princípio. Então, eu vou ter 16 vezes x igual a 32 vezes 18. 16x. 32 vezes 18 dá 576. Logo, x é igual a 576 dividido por 16 é igual a 36. Então, 36 é o valor do meu x. E aí, vamos ver se... E essa mesma condição, esse mesmo procedimento que a gente fez, a gente faria se fosse um caso de uma bissetriz externa. Se fosse um caso, eu tenho um triângulo qualquer aqui, e aí eu precisei prolongar. Na verdade, eu optei por prolongar, ou precisei, né, de prolongar alguns desses segmentos, e tracei um segmento de reta que vinha desse vértice, até se encontrar ao meu prolongamento. Esse segmento que eu acabei de fazer aqui, eu vou chamar de bissetriz externa. E essa bissetriz externa também vai proporcionar lados adjacentes proporcionais. Então, esse vai ser proporcional a esse, de igual que este seria proporcional a esse daqui, tá bom? Então, sobre essa parte de bissetriz, a gente finalizou. E agora, a gente vai para a parte de congruência de triângulos. Deixa eu só abrir aqui a parte. Pronto. Tá. Congruentes, é um termo que a gente já vem falando desde o começo das nossas conversas dentro da geometria. Quando eu falo um ângulo é congruente a outro, o segmento é congruente a outro, estou me referindo que um segmento
se ele é congruente a um outro, é porque ele tem a mesma medida. Assim como, se eu digo, o ângulo B, ele é congruente ao ângulo C. Eu estou dizendo o quê? Que eles são iguais. Eles estão com a mesma medida. Então, quando a gente está falando congruência de triângulos, a gente está falando de que esses triângulos, de alguma maneira, a gente pode taxá-los como iguais. Se eu estou dizendo que eu tenho um triângulo, se eu digo que um triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo DEF, é que esses dois triângulos, de alguma maneira, eu posso dizer que esses dois triângulos, eles são iguais, tá? E aí a gente tem algumas situações que a gente pode observar em dois triângulos, em três triângulos, para que a gente possa dizer se esses triângulos, eles são congruentes ou não, tá? O nosso primeiro caso de observação é o caso LL. Caso lado, lado, lado. Ou seja, eu observo, tenho dois triângulos e observei que se eu comparar o primeiro triângulo com o segundo, eu observo que a medida dos três lados de um triângulo, desse primeiro triângulo, tem medida igualzinha à medida dos três lados do nosso outro triângulo. Então, sim, eu posso dizer que esses dois triângulos, eles são congruentes, que eles são iguais, pelo caso, né, que a gente acaba dizendo que são os casos, né, caso de análise, o caso LLL, a condição LLL. Então, condição lado, 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 são iguais. Agora, para que eu possa dizer que um triângulo ele é congruente ao outro, ele só tem que ter os três lados iguais? Não. Uma outra situação que a gente pode ver se um triângulo é congruente ou não a outro é o caso LAL, o caso lado, ângulo e lado. Então, eu só observo que eu tenho dois pares de lados correspondentes. Então, eu tenho os dois pares de lados correspondentes, ou seja, dois pares de lados iguais, né? Como a gente observa aqui na figura que eu separei para vocês. Esses dois lados são iguais, esses dois lados são iguais. E aí, o ângulo formado entre esses dois lados que tem a mesma medida, se a gente também observar que tem medida iguais, então, a gente tem um caso de lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. E isso também determina um caso de congruência de triângulos. Então, eu posso observar isso, dois lados iguais, e aí o ângulo formado entre esses dois lados também tem a mesma medida nos dois triângulos que eu estou comparando, ou nos três triângulos que eu estou comparando. Então, esses triângulos eu posso sim dizer que eles são congruentes, que eles são iguais. Agora, eu observo que eu tenho aí a gente fez nessa situação aqui, dois lados iguais, né? E o ângulo entre eles iguais. No caso que a gente vai ver agora, a gente tem o contrário, a gente tem dois ângulos iguais e justamente o lado que tem entre eles também são iguais, tá? A mesma medida. Então, lá a gente tinha lado, ângulo, lado. Aqui a gente tem ângulo, lado e ângulo. E isso é um caso de congruência de triângulos. Também é, né? E por fim, a gente tem que, se eu tenho dois ângulos desses triângulos iguais, e eu tenho um lado também, e aí a gente tá falando, e agora a gente observa que o lado que tem essa medida igual,
já não tá entre os meus dois ângulos que tem a mesma medida. Eu não estou condicionando, a gente está falando de uma situação onde esses lados aqui, eles são iguais. A gente continua falando de dois ângulos iguais, mas a gente está falando de um lado que não está entre esses dois ângulos que tem a mesma medida. Mas isso deixa de determinar um caso de congruência? Não. Na verdade, também é um caso de congruência. Então, a gente tem o caso LLL, que a gente viu lá, né, no começo. Deixa eu botar aqui. LLL, que é lado e lado. A gente tem o caso ALA, ângulo, lado entre esses dois ângulos iguais. A gente tem o LA, que é lado, ângulo e ângulo. E deixa eu ver qual que tá faltando. Sim. E a gente viu também o caso LAO, lado, ângulo e lado. Então, essas são algumas principais condições que a gente pode observar para dizer que esses triângulos, eles são congruentes ou não. Então, como a gente ainda tem um tempinho, a gente vai resolver algumas questões em relação a triângulos para a gente tentar praticar um pouco mais daquilo que a gente vem conversando sobre este polígono, sobre esta figura geométrica. Imaginemos que a gente tenha um triângulo. Esse triângulo ele foi traçado sob o segmento BD e com vértice aqui no ponto A. Então, eu tenho o triângulo ABD e aí eu tenho um segmento que foi traçado aqui, ó, do vértice A até um certo ponto do meu segmento BD. É no meio? Não é no meio que a gente está falando. O segmento foi traçado aleatoriamente. Do vértice A até um determinado ponto C. De modo que AB, esse lado bem aqui, ó, AB, ele é igual a BD. Então, esses dois segmentos aqui, ou esses três, eles têm a mesma medida. E esse ângulo aqui, o ângulo A, deixa eu botar bem aqui essa informação. Ela tem medida, ou ele tem medida de 28 graus. E a gente tem um certo, vou até botar de outra cor aqui pra destacar pra gente. Um certo ângulo de medida X. E aí a questão pede para que a gente encontre esse valor de X, o valor da medida desse ângulo. Como é que a gente poderia fazer? O que a gente vai observar primeiro? A gente vai observar que esse triângulo bem aqui, o triângulo ABD, ABC na verdade, ele é isósceles. O que é um triângulo isósceles? Dois lados iguais. Lembra que eu disse para vocês que esse segmento aqui era igual a este, era igual a esse. Então, se a gente está falando do triângulo ABC, a gente observa que tem os dois lados iguais. Então, esse triângulo, ele é isósceles. E aí, o que a gente observa também? Na verdade, se é isósceles, esses dois ângulos da base aqui, eles são iguais, tá? Que eu posso chamar ele de qualquer letra aí, a princípio. Então, e aí o enunciado diz que o ângulo A, ele é igual a 28. Então, isso aqui é igual a 28. A gente tem todos os dados pra gente resolver essa questão agora. A gente sabe que o ângulo A é 28 graus e a gente sabe que os ângulos da base, eles são iguais. A gente está falando de um triângulo isósceles. Então, e eu também sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Ou seja,
Se eu somar o 28 graus, que eu já sei, com os dois ângulos que eu não sei, mas eu sei que são iguais, que a gente tá falando de um triângulo isósceles, isso tudo vai dar 180. Então, eu vou ter 28, x mais x é igual a 2x, igual a 180. Então, vou ter 2x igual a 180, menos 28. Então, 2x é igual a 152. X é igual a 152 dividido por 2, igual a 76. Então, já descobri o valor de x. Então, esse x bem aqui, ele é igual a 76. E aí, o que eu observo? O que eu observo também? Que esse ângulo ACB, que então esse ângulo bem aqui, ó, é um ângulo externo ao triângulo ABC, que a gente falou ainda agora, que era o triângulo isósceles. Dani, mas tem certeza que esse ângulo aqui, ele é um ângulo externo? Se a gente estivesse considerando o triângulo ABD, não. Mas a gente está falando do triângulo ABC. Então, a gente percebe que esse ângulozinho que eu pintei de rosa, ele é o ângulo externo, é o ângulo ao triângulo ABC. E se a gente for levar em consideração o triângulo ACD, este ângulo aqui, ele é externo ao triângulo ACD. E aí tem um teoremazinha, ou uma relaçãozinha aqui do ângulo, que a gente chama de teorema do ângulo externo, que diz que esse ângulo externo, ele é... Deixa eu tentar colocar aqui para vocês. Primeiro, a gente precisa... Deixa eu relembrar uma coisa. Esse ângulo aqui, a gente falar do triângulo CAD, esse ângulo A, ele é igual a esse ângulo aqui. Mas por que eles são iguais? Porque este segmento de reta, lembram? Esse segmento de reta que está ligando esse vértice A esse ponto C, ele é a bissetriz. Ou seja, o ângulo A, ele foi dividido em 2. Então, a gente tem que Y seria, né, a medida dos dois ângulos lá que eu ainda não conheço, eu vou chamar de x. Então, a gente tem que y é igual a 2x. E então, esse 2x aqui, a gente achou... Na verdade, eu vou colocar uma letra diferente, T. Esse 2t bem aqui, ele vai ser igual ao ângulo que a gente achou lá em cima, que era valor de x. Qual foi o valor de x que a gente achou? 76. Logo, t, ele é igual a 38. Então, se a gente está falando que um determinado número mais outro, ele é igual a 180, então, para que eu ache o valor de x, eu faço o quê? 180 menos o valor de t, que eu acabei de encontrar. Então, o valor de x, ele vai ser 142. Então, eu achei bem aqui esse x igual a 76, mas isso em relação ao triângulo ABC, tá? Que era o triângulo
isósceles, ou seja, que tinha esses dois lados iguais. Então, a gente achou esse ângulo 76 em relação a ele, né? Que aqui eu coloquei o x. E aí, aqui eu acabei repetindo o x, mas só para deixar vocês cientes e para explicar por que eu repeti o x aqui novamente. Então, achei o valor de t, que era 38. Então, para que eu achasse o valor de x, eu diminuí o valor que eu encontrei, que é o valor de t, do 180. Mas por que eu fiz isso? Porque observa aqui, ó. Isso aqui é um ângulo raso, ângulo de 180 graus. Então, se eu achei justamente esse valor aqui, que foi 38, e aí eu sei que um ângulo raso ele mede os 180 graus, então eu vou ter que fazer. Qual o número que eu somo, ou essa lógica, né? Que eu somo com 38 que dá 180. Então, foi justamente o valor que é de x, que é 142 graus. Gente, então é isso, a princípio. Obrigada pela atenção de vocês. Fiquem bem. Bons estudos e qualquer coisa, estou à disposição de todos, tá bom? Até mais.